Se você acessou o nosso canal é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então chega mais e fica à vontade, está no ar Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Resistência Podcast. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Oferecimento Statmove, planilhas online para ciclismo, corrida, triatlon e treinamento de força para endurance. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada, um episódio que vai dar muito o que falar, um episódio que eu estou muito animado e é bom que a gente sempre encontra o louco por aí no planeta, né, que aceita gravar um podcast às 8h03 da noite de um sábado, e tem família também, assim como eu. A minha válvula de escape é que eu estou em Maceió, acabei uma aula, estou com medo da minha voz aqui, uma aguinha. Eu acabei uma aula de 8 horas aqui, falando sobre biomecânica da corrida, aqui com a turma excelente de Maceió, com a pós-graduação do Instituto Valorize. Mas esse maluco que eu admiro pelas redes sociais também, amigos em comum, aceitou gravar esse podcast sobre um tema muito pertinente, que muito me perguntam. Uma vez que eu acabei de lançar um livro sobre o treinamento de força para esportes de endurance, junto com o Dr. Charles Lopes, Dani, prefaciado pelo César Cielo, entre eles. E acho que o tema tem muito a ver e parece que dá discórdia, mas a gente vai arrumar a concórdia disso tudo. Seja muito bem-vindo. Até não te perguntei como que eu chamo, Dani. Dani, como é o sobrenome? Meu nome é Daniel Crisfi. Então ia acertar. Dani, seja muito bem-vindo. O nosso papo é sobre CrossFit. Faz a abertura falando um pouquinho de você, qual a sua formação, tudo para o pessoal se localizar, que é um cara que eu admiro muito. Obrigado por aceitar o convite, meu irmão. Tá, joia. Boa noite, galera. Obrigado, professor Sandro, né, pelo convite. Como falou, meu nome é Daniel Crisfi. Eu sou formado em Educação Física, na época da licenciatura plena ainda, né, que é aquela que saía com as 2 habilitações. Formei lá em 2006. E nesse período aí, trabalhei na clínica há muito tempo, com musculação, né, com os esportes ali de resistência e tudo mais. Fui professor de spinning. E em meados de 2013, 2014, eu conheci o CrossFit, um amigo meu de infância. Eu sou do interior do Rio, né, mas hoje eu moro aqui no interior de Minas. E esse amigo meu foi morar fora do Brasil, foi morar na Itália. Começou a apresentar a modalidade. Falou assim, Dani, você tem que conhecer essa modalidade. E eu, inicialmente, também, como todo mundo, via aquelas execuções dos workouts CrossFit. Eu achava que era a coisa mais louca do mundo, mais perturbada, né? E não concordava muito. Aí eu fui procurar mais a respeito da modalidade, fui me interessando, né? Até o ponto de eu fazer minha formação dentro do CrossFit, que eu fiz a formação da forma tradicional, né? Pela indústria CrossFit, né? Que é uma marca. E o CrossFit fez eu voltar para a área acadêmica, né? Que eu sempre tive ali, né, durante a formação, durante a graduação, eu participei ali dos projetos de pesquisa, na época mais voltado para a área da síndrome metabólica, e depois do CrossFit eu voltei mais pesquisando e estudando sobre a parte de treinamento esportivo. Foi quando aí eu voltei a estudar, fui fazer o meu mestrado na Unesp, né, de Rio Claro. Meu orientador se chama Cassiano Meruci Neiva, e foi quando eu conheci o professor Paulo Pereira da Unifesp, professor Paulo Azevedo, com quem eu fiz grande amizade, porque os dois são grandes colaboradores, né, meus aí na parte de estudo, na parte de insights, de pesquisa, né? A gente tem alguns projetos aí juntos, e desde então, né, eu comecei a estudar mais sobre a modalidade, porque inicialmente, né, para quem não conhece, o CrossFit tem uma formação de um fim de semana, né, de 2 dias. E eu achava sempre aquilo ali uma limitação muito grande, porque você não consegue preparar um treinador que vai trabalhar com tantos esportes, né, tantos métodos de alta complexidade no fim de semana. E foi quando eu comecei a estudar mais a respeito, principalmente na parte de distribuição, né, e monitoramento, que na época, né, buscava mais para a parte de periodização, para entender melhor a modalidade, porque inicialmente, quando eu comecei a praticar, eu senti essa fragilidade do método, porque seguindo lá a proposta, né, que nos é ensinada na formação do curso de treinadores, eu vivia arrebentado, vivia cansado, né? E eu achava assim, gente, tem algo de errado. Foi quando, nesse meio tempo, eu decidi estudar a respeito, voltei para a área acadêmica, fui estudar,
e fui pesquisar a respeito, tanto que a minha dissertação de mestrado foi a respeito do controle de carga dentro do CrossFit, usando aí a ferramenta de análise de carga interna, que é a variabilidade da frequência cardíaca, que a partir, né, desses estudos e diversas outras curiosidades que a gente tem, né, que a gente vai buscando, eu fui ali buscando, estudando, aplicando, ao ponto de desenvolver, de certa forma, um certo método aí único dentro do CrossFit, pois a modalidade, né, em si, ela é muito ampla, muito aberta e livre. Então, cada um faz do jeito que bem entende, aplica a modalidade do jeito que eles propõem lá no curso de formação, mas só que eles não têm um método engessado que você é obrigado a seguir. Então, eles deixam você livre para você aplicar como bem entender. Então, devido a isso, eu fui modificando a forma de aplicar, e hoje aqui na minha academia eu tenho uma forma única de trabalhar, né? E devido a isso também, né, isso despertou interesse de outros treinadores. Eu viajei Brasil dando cursos, né? Já dei cursos sobre a prescrição de treinamento CrossFit até mesmo fora do Brasil, em Milão, na Itália, desse amigo meu que foi quem apresentou o CrossFit para mim. Sensacional, Dani. Muito, muito legal e muita coisa a desvendar e você elucidar, né? Nem a desvendar. Elucidar porque sobre o CrossFit, que assim, o boca a boca aí não é só o CrossFit, né? Em tudo, né? Assim, que não é explicado, tudo é errado. Olha, triatlon é confundido com Ironman, então você fala de triatlon, o leigo acha que é Ironman. E o CrossFit tem muitos clichês, muitos paradigmas também, né? O pessoal fala sobre lesão, e quem estuda um pouquinho sabe que tem esportes que lesionam muito mais que o CrossFit, por exemplo. E a distribuição de carga, por exemplo, também é um fator, principalmente aqui do meio para o final do podcast, eu quero trabalhar com você, porque essa distribuição de carga é muito importante, porque eu acho que, assim, o conceito do CrossFit cabe muito bem com o triatlo, por causa dos trabalhos multifuncionais, né? Dos trabalhos de multiarticulares, exercícios complexos, tem tudo a ver com a modalidade, mas muitas vezes cai, não sei se no método ou no professor, que emperra na distribuição de carga justamente para não atrapalhar a modalidade principal. Uma vez que o treinamento de força, e o CrossFit se enquadraria nesse momento, é secundário, já se o cara escolher o triatlo, a corrida, o ciclismo ou alguma outra modalidade em si. Mas começa falando do começo. O que é o CrossFit? É método? É modelo de treinamento? É uma marca? Elucida aí para gente. Vamos lá, o CrossFit, né, como eu já previamente tinha começado a falar, ele vem a ser uma marca, né? Então, o CrossFit é uma empresa, né, americana, e a americana é muito bom em capitalizar tudo, né? Então, eles capitalizaram um formato de treinamento que eles misturam vários métodos de treinamento, com o objetivo aí de ter um grande engajamento dos seus praticantes, né? Eles têm todo um sistema de gamificação que é atrativo aos praticantes, o sistema de treinamento de forma coletiva também, que engaja bastante seus participantes, torna ali eles bem assíduos no treinamento, né? Tanto que, né, tem muitas piadas a respeito do CrossFit, como a questão da seita, né? Porque quem começa a praticar o CrossFit, ele tende ali a só falar de CrossFit por isso, porque é uma modalidade, né, um formato de treinamento que ele realmente conquista muito bem as pessoas por isso. E o grande lance, né, posso dizer, dessa modalidade, né, é a questão da variação dos treinamentos, né? Ele foge ali do monótono, mas ainda muita gente confunde, né, e até critica porque acredita como ser uma modalidade, né, que tem uma variação muito grande de treinamento, acaba apontando como aleatório. Só que isso não é uma verdade. Por trás tem todo o trabalho dos treinadores, programadores, né, em organizar todas essas tarefas, né, como você bem citou do triatlo, né, organizar todas essas tarefas de uma forma bem distribuída, né, no programa de treinamento, para poder ser ali o mais assertivo e o mais inteligente possível na questão de desenvolver, né, o condicionamento dos praticantes. Então, o CrossFit em si, CrossFit, nome, é uma marca, porém é uma modalidade, né, que mescla métodos de treinamento, que vai mesclar dentro do treinamento de força, né, métodos como balísticos, pliometria, levantamento de peso olímpico, né, levantamento de peso tradicional,
dentro da ginástica e peso corporal, né? Os movimentos de ginástica artística, né? Como o uso de argolas, suspensões em barras paralelas, e movimentos de calistenia também, que usam o solo, e junto com isso tudo também os movimentos que dentro do CrossFit ele é chamado de monoestrutural, que a gente vai chamar aí de movimentos cíclicos, né, que vai desde ciclismo, corrida, natação, remar, né, saltar corda e por aí. E hoje essa modalidade vem a ser até mesmo cogitada, né, levantada como esporte, porque já tem federações a respeito, né, já tem competições grandes e movimenta uma grande gama assim, de atletas no mundo, nas competições que hoje existem acerca da modalidade. Inclusive, nesse fim de semana, começaram as competições, né, a nível de semifinais, né, da modalidade do maior torneio do mundo, que é o CrossFit Games, que acontece nos Estados Unidos no final de julho para agosto. Então, esse fim de semana começou as semifinais que ocorrem no mundo todo a partir desse fim de semana em seguida. E também vai acontecer aqui no Brasil, que vai ser as semifinais da América Latina. Muito legal, Dani, muito legal. Elucidou bem. E aí a gente pensa assim, por exemplo, eu penso assim, como conceito de funcionabilidade, eu sou fã, né? Eu sou mestre de capoeira, a gente não falou isso, né? Eu Oh, legal. fiz capoeira dos 5 aos 30 e poucos anos sem parar. Sou mestre de capoeira. O meu mestrado e meu doutorado foi com capoeira, com crianças com multideficiências, né? Aqui na Faculdade de Medicina da Unicamp. E eu vejo o CrossFit, assim como a capoeira, no conceito de funcionabilidade que mescla manifestações variáveis, né? Capacidades físicas variáveis. Então, com o conceito de funcionabilidade ao pé da letra, é fantástico, né? Porque você não fica preso a um viés e até na caracterização do biotipo do maratonista, você vê que ele é um extremo, do fisiculturista ele é outro extremo, né? E assim, cada modalidade você vai vendo as características, a somatotipia que vai ganhando esse praticante. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que eu sou fã em relação à funcionabilidade, né? Não tá nem no extremo, tá no meio da pirâmide ali, digamos assim. Mas, É por até outro lado, engraçado, fala, vai lá. é até engraçado, professor, pelo seguinte, né, como eu falei, tem diversos métodos inseridos na modalidade, mas tem um componente no CrossFit que ele é único, né, que é o famoso WOD da metodologia, que é o Workout of the Day, né, que é o treino do dia. Que essa estrutura, hoje, né, já tem muitas pesquisas a respeito do CrossFit, já tem muita coisa já avançada, né, e muitos citavam, né, no início, né, querendo entender o que seria um WOD. Hoje já conseguem já ter um conceito um pouquinho mais aprimorado do que o WOD, seriam sessões de treinamento intervalado, né, porém com intervalos muito breves, né, de alta intensidade, no caso, como se fosse hits, né, no caso. E quando, né, a gente fala do CrossFit em si, a gente vai ter a parte da sessão que você vai fazer o trabalho ali de força, né, o trabalho de potência e tudo mais, mas só que dentro do WOD você vai ter inserido exercícios de métodos como pliometria, balísticos e levantamento de peso olímpico, porém, ginástica e calistenia, porém, com o intuito de trabalho de resistência. Então, por exemplo, a gente pega a pliometria como exemplo. Você vai fazer um trabalho ali de potência, né, e de força usando a pliometria, você vai ter um volume reduzido, vai ter um trabalho de intervalos, né, entre as repetições, para você ali poder otimizar o desempenho a respeito de força e potência. Porém, dentro do CrossFit, a gente tem isso dentro dos WODs, onde os praticantes devem realizar esses saltos no menor tempo possível, com intervalos muito breves e no alto volume. Então, tem que haver esse entendimento que, quando esses movimentos, né, desses métodos estão inseridos dentro do WOD, o objetivo ali não é o trabalho de potência, não é o trabalho de força, é o trabalho de resistência, que é diferente, porque o CrossFit, eu gosto de falar que ele é uma modalidade ali relacionada ao strength and condition, né? Você vai ter a parte de condicionamento de resistência e também o trabalho de força, né? Bem semelhante aos trabalhos feitos em esportes como rugby, né? Futebol americano e por aí. Você tocou num ponto interessante, Dani, que eu estava chegando lá mesmo, que você falou do ódio. Então, assim,
como eu disse, o conceito de funcionalidade, de trabalhar multitarefas, assim, eu acho muito legal. Mas, por outro lado, eu queria entender esse lance da gamificação do WOD, que é o Workout of the Day, né? Que você tem uma meta a ser cumprida. E se vocês, porque a gente pensa no CrossFit, pensa nos box de CrossFit, né? Que talvez seja o nome das academias. E como que fica esse conceito de competição, mesmo que seja de você com você mesmo, para aquela aplicação do dia, sendo que se o CrossFit entrar com uma modalidade secundária, coadjuvante, para ajudar a modalidade principal, o professor que está ministrando, ele tem liberdade para mudar isso e trabalhar com o atleta, ele consegue cuidar de um cara isolado, porque imagine que o cara faz uma atividade de resistência mesclada com força e potência, e à tarde ele vai ter um treino intervalado no ciclismo ou na corrida. Como que fica a liberdade que o professor tem para trabalhar e como ele consegue trabalhar esse contexto dentro do box, por exemplo? Muito interessante esse questionamento, professor, porque é algo que eu abordo muito. Eu tenho diversos alunos aqui que praticam, né, esportes de resistência, correm, fazem triatlon, nadam, pedalam, etc., né? E como nessa parte do WOD, né, essa parte tem muito essa questão do volume exacerbado, às vezes, né, ali de movimentos que podem provocar, sim, uma interferência. O que eu sugiro para os meus alunos? Como a gente tem bem separado aqui, pelo menos no meu método, né, que eu aplico dentro do meu box, a gente tem ali uma parte de aquecimento e mobilidade, que a gente vai preparar o aluno para a aula, né, dependendo do que for o objetivo principal da aula. Se vai ser uma aula de ginástica ou calistenia, por exemplo, vou dar um exemplo para você no movimento de pé na barra, que é um movimento que vai ficar suspenso, pendurado na barra, e você vai usar um balanço, né, para tocar os pés na barra. Que esse balanço, né, eu estive até conversando com um amigo meu que ele é bem especialista no estudo na parte de pliometria, e a gente estava conversando sobre isso, que os movimentos do CrossFit, que tem os balanços, os impulsos, né, para facilitar os movimentos, são parecidos com, por exemplo, o ciclo alongamento de um contramovimento da pliometria, né? Então, só dando seguimento. Então, por exemplo, se eu tenho uma aula de pé na barra no meu CrossFit aqui, no meu box, o meu aluno vai fazer a parte de alongamento, parte de preparação, vai fazer a progressão técnica daquele movimento, a gente vai quebrar aquele movimento em várias etapas, né, para ele, no final, tentar a execução do movimento completo. E no final, quando tem essa parte do WOD, quando o aluno ele pratica esses esportes de resistência e ele tem ali uma sessão específica, né, de intervalados, como o esporte específico dele é a corrida, ou o ciclismo, ou o triatlo, eu sugiro que ele não faça essa parte final, né, dentro do meu CrossFit. Então ele vai fazer ali a parte inicial de alongamento, aquecimento, vai fazer a parte técnica, o trabalho de força ou o trabalho de potência, e no final, aquela parte que eu sei que vai provocar ali uma fadiga residual nele, que vai atrapalhar o esporte específico dele, eu peço que ele não faça. Então, essa é a sugestão que eu faço para os meus alunos. Eu tenho diversos alunos aqui que eles fazem isso. Ou então, no caso, né, dependendo do que for a sessão do dia, eu modifico a parte final, incluo algum exercício, né, de força ou potência, para que não haja essa concorrência no que é o específico para ele. Nossa, Dani, eu só queria conhecer 2 professores iguais a você, eu já estava feliz, cara. Então, assim, fica muito fácil, porque aí, assim, o que era antagônico passa a ser auxiliar demais, né, cara? Porque o CrossFit Exatamente. o trabalho de mobilidade, esse aquecimento, essa coisa multiplanar, né? A amplitude de movimento que você busca com o exercício, a parte técnica, porque não tem nada mais específico e nada mais rentável para o endurance do que um levantamento olímpico, por exemplo, né? Uma vez que acabei de escrever os livros, as manifestações que a ciência corrobora é força pura e potência, principalmente, né? E eu tenho usado muito o VBT, né? Para não gerar fadiga durante a sessão de força, o cara ter ativações neurais, né? Resposta neural, e depois isso não influenciar na sessão de treino prioritária dele. E assim, não é porque é o CrossFit, porque podia ser o contrário. Se a modalidade principal fosse o CrossFit e a corrida um treinamento coadjuvante, era eu que teria que me adequar
ao conceito, né, a interconexão de cargas com o seu feedback. Então, é muito legal saber disso, que o professor, então, teria que ter essa liberdade no box para não precisar. Porque eu mando para os meus alunos, falo, não, chega lá, mas o odd, mas não é para fazer o odd, né? Exatamente. É até interessante porque aqui eu também trabalho com alguns atletas de CrossFit mesmo, que o esporte específico em si é o CrossFit. E eu incluo muito sessões de endurance, né, monoestrutural, como dentro do CrossFit é conhecido como corrida, usando remo, a gente usa muito a air bike, né, que é uma bicicleta com resistência de ar. Eu gosto muito de usar esses equipamentos, professor, pelo seguinte: como o odd é uma seção, uma parte, né, que você vai ter muitos movimentos ali de métodos que é difícil mensurar e controlar a intensidade, por exemplo, saltos, né, o levantamento de peso olímpico mesmo, né, objetos que você vai usar, movimentos de ginástica, como é difícil você mensurar e controlar a intensidade dessa parte, eu gosto de usar muito os monoestruturais para fazer isso, onde eu consigo ali avaliar e aplicar de forma assertiva ali, né, os treinos intervalados com a intensidade correta, mas isso falando já de atleta na modalidade, certo? Na classe já não tem tanta essa necessidade, né? E a corrida, principalmente, eu gosto de usar ela muito sempre com um volume um pouco maior e sempre aproveitando a questão da baixa intensidade, então sessões com intensidade mais fácil de rodagem, né? Por quê? Porque como no CrossFit as sessões são sempre em alta intensidade, o WOD em si sempre está em alta intensidade, então quando eu vou usar ali a corrida, eu gosto de usar ela sempre em baixa intensidade, para fazer esse balanço, né? Como a gente conhece aí, quando a gente fala de distribuição de treinamento, né, a gente sabe que a literatura aponta no maior volume de exercícios de baixa intensidade. E como a gente olha para o CrossFit, sempre as sessões são em alta intensidade, porém os volumes, né, de duração são sempre mais curtos, né? 5, 10, 15, 20 minutos. Então a gente tenta contrabalancear com exercícios de endurance, né, monoestrutural, sempre em baixa intensidade e uma duração maior, para contrabalancear e provocar ali uma situação de equilíbrio inteligente para promover o condicionamento dos alunos. Perfeito, Dani. E aí pega um profissional capacitado como você, né? Porque o problema normalmente costuma não ser a modalidade, né, cara? Costuma ser o profissional. E quando eu falo profissional, não é só de educação física, não. Eu acabei de dar aula aqui, eu falei, tem um monte de médico ruim também. Que você tem que entender, e eu vou lá e vou ligar para o médico, não, eu vou lá e vou discutir a fisiologia cardíaca lá com ele, né? E a gente vai discutir junto. Então, tem médicos bons, médicos ruins, então o problema não é o método. Se pega um profissional como você, adapta até para fazer o contrário, né? Você periodiza, separa um dia, fala, não, esse dia eu quero alta intensidade com resistência lá, esse dia você faz o odd, que daí eu trabalho em baixa intensidade aqui, que daí eu consigo até adaptações em termos de VO2 fisiológicos, pode até me ajudar nesse contexto, porque combinado não é caro, dá para fazer isso também, não dá, né? Dá sim. E porque, assim, como você tocou no caso, né, que você trabalhou, você usa o VBT, eu, durante um certo tempo, eu utilizei, mas eu usei uma ferramenta que não era tão acurada, mas só que ela me ajudou muito a entender sobre o trabalho de força e potência, que é o push. Não sei se você chegou a conhecer o push, que é um acelerômetro, push band. Eu adquiri ele em meados de 2017, 18, e utilizei ele muito, né, nas minhas sessões, eu usava com alguns alunos, né, mas na classe é muito difícil você utilizar, né, até porque precisaria de um equipamento desse para cada aluno, né, sei lá, 15 equipamentos, né, e que não torna viável isso. Então, o que eu utilizava? A partir dele, eu pude entender melhor, né, a modalidade, e a partir disso, professor, eu comecei a buscar os métodos, né, de treinamento que conseguiam reproduzir, né, o resultado da utilização do equipamento, né, a partir da literatura, a busca por métodos que faziam isso, que foi quando eu comecei também a introduzir muito a questão do treinamento utilizando cluster sets, inter-repetition rest, né, também métodos de treinamento complexo, que eu inseri muito dentro do meu treinamento, depois de conhecer o VBT, né, entender melhor sobre treinamento de força, né. Eu gosto muito de falar para os meus alunos, né, quando eu dou as minhas palestras para os treinadores de CrossFit, que é assim, a gente tem que entender, avaliar, né, avaliar os nossos alunos, entender onde nosso aluno está e qual que é o gap dele.
Sabendo disso, qual que é a necessidade da minha modalidade? Qual que é a especificidade da minha modalidade? Sabendo disso, é muito mais fácil você escolher qual método que você vai aplicar. Se meu aluno tem déficit de velocidade, de potência, eu vou usar métodos que promovam isso. Se meu aluno tem déficit de força, de força absoluta que seja, eu vou usar os métodos que vão desenvolver isso. E quando você consegue entender isso, fica muito mais fácil você fazer a prescrição e a intervenção do treinamento. Sensacional, Dani. Muito bom mesmo. E quando você pega um aluno, por exemplo, se eu mandar os meus alunos para vocês lá, a gente tem mais de 150 alunos aqui de endurance que fazem ciclismo, triatlon, corrida, e vai para você, obviamente, eu tenho os mais distintos níveis de aptidão técnica e física que vão para você, né? Ficou claro e eu achei muito legal que, via de regra, né, tem que entender essa interconexão de cargas. Você, inicialmente, separa o ódio para trabalhar com a parte técnica. Qual a variável que você usa para o controle de carga? Porque o que eu brinco, falando sério, é até no aquecimento da minha modalidade aqui específico, fala com cuidado, porque o que é ativação para um pode ser o treino para o outro já, né? Então, esse exercício que para um cara mais condicionado pode ser só ativação, um aquecimento para a série de corrida, para outro, um educativo de corrida com mais longo assim, já pode ser a própria interferir no treino específico dele. O que você faz para controlar essa carga para o cara que, mesmo tirando o odd, para você saber que não vai gerar um resíduo de fadiga? Na percepção de esforço, na percepção do descanso? Como que você trabalha para errar para menos isso? Como eu estou dentro de um box de CrossFit e os praticantes já vão ter já um desenvolvimento mais acurado da técnica dos movimentos, que eu acho que é uma grande vantagem, porque eu vejo, às vezes, né, a aplicação do levantamento de peso olímpico, às vezes em outros esportes, como voleibol, futebol, onde o praticante, né, ali, ele não tem essas modalidades como específica na modalidade dele e não vão desenvolver, não tem a necessidade de desenvolver essa técnica tão acurada. Como no CrossFit, o levantamento de peso olímpico, ele faz parte da modalidade, está inserido no que é o específico, no WOD, então a gente acaba dando atenção bem grande na técnica para ser mais acurada e até ser mais segura, né, a questão de lesão. Então, como tem a técnica bem acurada, a gente consegue, por exemplo, ter indicadores, né, por exemplo, de repetições máximas, né, 2, 3 repetições máximas, até uma, de alguns movimentos, que a partir disso, na classe, mesmo sendo coletivo, a gente consegue trabalhar em porcentagem relativa, certo? E até mesmo em algumas épocas, né, a gente consegue até mesmo trabalhar com volume mais individualizado, sabe? Dependendo dos testes que a gente faz naquele período, mas sempre a partir dos testes, né, que a gente vai direcionando a prescrição. E, junto disso, né, a gente fazia, né, o controle, né, no caso aqui no box, através de questionários. Né? A gente disparava questionários, formulários de questionários, né, a partir de PSR, né, que é aquela questionário de percepção de recuperação, escala, e também a escala de PSE, a gente disparava para a gente ter uma noção, né, do que estava acontecendo com o coletivo, com os alunos. Por quê? Como dentro do CrossFit a gente tem a gamificação de anotar repetições feitas, tempo feito em todas as sessões, na parte principal, né, no WOD, o que acontece, professor? A gente já tem ali um controle de carga externa. Então, quando eu cruzo ali um questionário de percepção subjetiva de esforço, com isso, eu tenho um controle no meu fim de semana, porque a gente faz sempre aqui o ajuste semana a semana. Então, eu tenho ali o volume de repetições, volume de carga levantada da semana, né, de forma média ali, né, do grupo, e até mesmo a parte de percepção de esforço, e a partir disso a gente faz os ajustes para a próxima semana. Quando a gente, às vezes, acontece de errar ali um pouquinho a mão na carga, a gente vê que os alunos não tiveram tanto uma resposta positiva, a gente dá ajustada, a gente segura, sempre dessa forma, semana a semana. E lógico que, como a gente sempre tem, são classes, né, coletivas, porém, a gente trabalha aqui de 10 a 15 alunos, por exemplo, no máximo 20 alunos, mas é muito raro. Então, os nossos professores são sempre muito próximos dos nossos alunos e conseguem ter esse feeling, essa percepção, como você mesmo falou, de saber que aquele dia ali não está legal para o aluno, é que às vezes a carga, né, tá
tá ultrapassando ali, né? Às vezes está com a fadiga ali residual que está atrapalhando a sessão dele e vai instruir ele a dar uma segurada, a reduzir, né? Naquela sessão de treinamento. Mas por trás a gente tem todo esse monitoramento, né? De todo esse controle de carga que a gente é feito desde a prescrição que a gente faz, que a gente tem os volumes propostos e o volume executado pelos alunos. Então a gente consegue fazer esse controle. Sensacional. E deve ser muito legal ainda e mais fácil quando você tem um aluno fiel, né? Que você vai conhecendo ele o dia a dia, então aí fica fácil você entender a progressão de carga e casar com as respostas obtidas através do questionário, né? Mas Exatamente. em cima do que você falou, Dani, eu vivenciei muito isso, cara. Eu queria até uma dica, o que você pensa, porque eu vivi isso na prática, porque eu trabalhei muito com futsal e com futebol. Eu fui até a medalha de ouro com a seleção brasileira de futebol de cegos lá em Londres, né? Fui tricampeão paralímpico, Show. fui preparador físico. Mas eu vivi tanto com esse como o futsal que eu trabalhei, é o que você falou. Então, o atleta de alto rendimento dessas outras modalidades, ele precisa, e esse trabalho, esse complexo seria excelente, porque trabalha a potência propriamente dito de maneira complexa de todas só que ele não tem a técnica. E aí você fica nesse conceito de o quanto vale a pena o cara fazer porque às vezes não dá tempo para você treinar o cara dentro de uma competição, né, de uma periodização do campeonato, porque a hora que o cara aprende, eu brinco. Aí a outra equipe, que é o seu concorrente, a hora que você ensinou, aí a equipe contrata ele, ele vai aprender a fazer e vai treinar lá. Vale a pena você usar com atletas, mesmo que não tenha uma excelência técnica, se o cara tem um lastro, tem uma musculatura, já que ele é atleta, você acha que vale a pena trabalhar com os movimentos, mesmo que não sejam feitos tão limpos e até tão cuidadosamente como é no CrossFit? Eu acho que vale a pena sim, e até mesmo, se não me engano, o Timothy Suchomel, ele tem até alguns artigos, né, que ele descreve, né, as variações, né, os derivados do levantamento de peso olímpico como sugestão para a preparação física geral. Então, por exemplo, como no CrossFit eu tenho um arranco, né, que eu te pego a barra, né, com a pegada aberta e recebo ela no agachamento profundo com a barra em cima da cabeça. O movimento é o segundo gesto esportivo mais complexo do mundo, só perde por salto com vara. Para um jogador de esporte coletivo, ele tem necessidade de aprender um movimento desse, né? Eu posso ensinar ele a fazer movimentos mais simples, como uma puxada, né, da primeira fase do arremesso, que é com a pegada fechada, né, como se fosse uma pegada de deadlift, levantamento terra, onde ele somente faz a tripla extensão, né, que é tornozelo, joelho e quadril, e faz a puxada. Então eu coloco movimentos mais simples, porém que têm complexidade, e que vão atingir ali o principal objetivo, que é o trabalho de força e potência nas articulações, né, que vão ali otimizar a mecânica no esporte específico ali do atleta. E hoje eu dei aula de biomecânica aqui da corrida em Salvador e eu falei muito sobre a tripla extensão e você falou aí, né? É o gesto motor puro e limpo, né, cara? Com a sobrecarga. Então, assim, não tem nada mais específico. E eu falei em parcial para realmente você dar a sua opinião, porque é isso. Às vezes as pessoas brigam comigo que, tanto pro atleta, mas olha esse movimento, não tá perfeito. Cara, mas tá feito ali, o cara é atleta, ele precisa disso, é muito mais funcional e isso do que uma cadeira extensora, um cara fazendo uma coisa que não tem nada a ver com não vai ter transferência nenhuma, né, cara? Então, esse lance da transferência, exatamente, que não seja tão limpo, vale a pena, né, Dan? Vale muito a pena. E até mesmo uma coisa que eu bato muito aqui na minha região, sobre a questão do treinamento para quem faz esses esportes, né, coletivos, até mesmo de resistência. Porque, infelizmente, quando ele cai numa academia convencional, a prescrição de treinamento de força para ele não é treinamento de força, é treinamento de hipertrofia. Então, qual que é a funcionalidade para um corredor fazer uma rosca direta? O cara hipertrofiar o braço dele, qual que é a funcionalidade? Isso se o específico dele for correr mesmo, se ele é um atleta de corrida e o objetivo principal dele é melhorar a corrida. Não tem muita lógica nem funcionabilidade, né? Então, eu digo que, frente a isso, o CrossFit, né, ele teve um papel muito importante na popularização desses métodos de treinamento que até outrora, por exemplo, eu digo por mim, às vezes também eu estava numa bolha e eu não posso falar muito a respeito, mas para mim foi popularizar pliometria, balísticos, levantamento de peso olímpico,
e etc., depois do CrossFit, né? E eu acredito que ele popularizou muito esses métodos, que até outrora era somente realizado em centros de treinamento olímpicos ou alguns centros alguns clubes privados, como o Clube Pinheiros e etc. Concordo plenamente com você, Dani, vou mais, né, cara? Acho que a gente sou um pouquinho mais velho, né, mas você vivenciou isso. Eu falo que a universidade não prepara o profissional de educação física para trabalhar com esporte. Então, você tem até na formação, eu chamo no livro, né, você é formado para trabalhar com fitness. Então, o cara só sabe trabalhar com emagrecimento ou com hipertrofia. E aí, quando vão meus atletas para as academias, eu fico louco. É por isso que eu lancei o livro também, porque o cara acaba dando o mesmo treinamento de hipertrofia ou de emagrecimento, que esses sim se equiparam em relação ao treinamento de força, para o cara que é um atleta de corrida, de ciclismo, de natação. E aí, às vezes eu falo que é preferível que ele não faça, porque aí você pode atrapalhar a evolução dele, né? Então é isso que você falou, não é, Dani? Você não acha que a culpa também é muito da formação do profissional? Acredito que sim, até é uma das críticas que eu faço, que eu falo que dentro das academias, nossos centros, né, de treinamento em si, é, eles limitaram o treinamento à hipertrofia e a emagrecimento, né? O treinamento de resistência é muito mais amplo do que emagrecimento. O treinamento de força ele é muito mais amplo do que treinamento de hipertrofia. É uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu falo muito isso que você acabou de falar, professor. É essa questão. Então, por exemplo, eu gosto de falar, a minha mãe, né, ela veio outrora morar comigo aqui um tempo e ela começou a fazer treinamento de força, né? Então, o que minha mãe fazia? Ela fazia levantamento terra, uma ou duas repetições pesado, fazia agachamento pesado, sabe? Então, minha mãe ela não precisa fazer rosca direta, ela não precisa fazer exercício de hipertrofia, né, para braço. Lógico que a manutenção de massa muscular é importante para o idoso, mas só que o treinamento de força vai promover isso também. Além de promover a força em si, vai proporcionar a independência dela, dos movimentos funcionais do dia a dia dela. E a mesma coisa, treinamento de resistência. O professor Paulo Pereira mesmo, né, é até engraçado, que ele fez uma publicação, uma vez, uma postagem sobre a avó dele treinando, né, resistência na esteira, dando tiros na esteira, né? Eu fazia treinamento de tiros com minha mãe na bicicleta, né? Ela fazia os treinos intervalados ali no máximo dela e tinha recuperação e pronto. Então é você pensar na funcionalidade do treinamento para essas populações, né? Por exemplo, o treinamento de resistência, né? Que a gente sabe que a literatura aí já sugere, já fala que quando você melhora ali cerca de 1 MET, que seria uma quantidade mínima ali a respeito do VO2, que você já tem a diminuição ali de 14, 15% do risco de mortalidade. Aí você vai ficar preocupado em ficar passando treino de emagrecimento, passa um treino assertivo de intervalado com o idoso na bicicleta, que vai ser mais confortável para ele, que você está promovendo uma funcionalidade enorme para ele, né? Sem se preocupar com essa questão fitness, como você acabou de citar. Não, perfeito, Dani. Em relação à frequência semanal, como que funciona esse lance do cara, agora já expandindo para os seus atletas, não falando especificamente do, Uhum. do coadjuvante aqui no treinamento de endurance, mas assim, de uma maneira geral, como funciona o cara que é iniciante que quer entrar no box e do nada ele parte para, eu quero treinar 4, 5, 6 vezes por semana. Igualmente, como você falou, esse controle de carga se dá da mesma forma, ou de início você orienta que essa pessoa faça menos vezes até ir ganhando a condição? Na nossa distribuição dos treinos da semana, a gente já, nessa parte principal, no WOD, a gente já faz esse controle de sessões mais difíceis, sessões mais intensas, sessões mais fáceis, né? Nessa minha observação toda, usando essas ferramentas que eu tenho, né, de tecnologia, como eu tive o VBT, eu tenho o monitor de saturação de oxigênio, né? Eu uso ferramentas de monitoramento cardiovascular, eu uso FirstBeat, não sei se você conhece a ferramenta, que eu utilizava aqui também com os alunos de classe. Então, eu comecei a observar alguma coisa e testar. Então, eu consigo, por exemplo, né, como eu te falei no começo lá, que era muito difícil você controlar a intensidade desses exercícios, né, utilizados como movimentos de barras, né, de levantamento de peso dentro do WOD. Tem um método de treinamento dentro do CrossFit que se chama EMOM, que vem
da abreviação de Every Minute on the Minute. Então, o aluno vai ter uma tarefa a fazer dentro de cada minuto. Ele administra o tempo como ele preferir. Só que aqui, o que a gente faz? A gente aplica uma recorrência para ele. Então, por exemplo, no minuto 1, meu aluno vai fazer um agachamento livre, né, com peso corporal, um agachamento livre a cada 10 segundos. Dentro do minuto ele fez 6 repetições. Ele fez isso de forma cadenciada e controlada. Então a gente vai ensinando ele a fazer uma cadência mais fácil, onde aquela fadiga residual daquela sessão não vai ser tão grande, vai ser mais baixa. Por quê? Porque eu controlei o volume a partir de uma recorrência menor, uma cadência mais fácil. Então, a partir de todas essas observações, a gente conseguiu criar esse método que a gente aplica aqui dentro do nosso box. Então, dessa forma, respondendo a pergunta, o aluno consegue treinar todos os dias, porque cada dia ele vai passar por uma intensidade diferente de sessão. Na verdade, Dani, acho que para ir fechando o nosso papo, acho que ficou legal, porque a gente meio que vai fechando do jeito que a gente começou, né? Porque, assim, de novo, o problema não é o método, é o que está por trás, é quem orienta, né? Como você programa isso, como você distribui essa carga. E aí é qualquer modalidade, qualquer método, né? Então, assim, o problema é assim, se tem um bom profissional por trás disso, que vai cuidar disso, tudo é possível, né? Então, quando os alunos vêm me procurar para o Endurance, eles perguntam como que eu treino, eu falo, não, eu estou aqui para resolver o seu problema e não para ser um problema a mais para você. É você que tem que me falar a sua disponibilidade, principalmente levando em consideração o lado afetivo social. Não adianta eu falar que você tem que treinar de segunda, quarta e sexta ciclismo, se esse dia você tem que levar seu filho na escola. Você me fala o que você tem de tempo com a modalidade e eu vou ter que resolver o seu problema. Creio que para a gente fechar esse papo sensacional, e eu sou seu fã porque você usa muita ciência, né, cara, de lá, e às vezes falta isso. Eu vejo o quanto você se preocupa em aplicar conceitos respaldados em embasamentos científicos para controlar a carga, para fazer seus posts e para tudo. Então, é isso também, não é, Dani? Para a gente fechar. Cai nesse aí. O cara pode treinar 1 ou 6 vezes. Ele vai te falar o que ele pretende e você vai resolver o problema dele. Exatamente. Como você mesmo levantou de forma bem pontual, quando esse trabalho é feito mais individualizado, é muito mais fácil você ajustar de acordo com a rotina do seu aluno ali, e você prepara de acordo com o que ele pode fazer e de acordo com a necessidade dele, né? Você vai ajustar ali. E por trás disso também vem o entendimento da modalidade. Quando você entende, você consegue fazer essa distribuição de forma mais assertiva, né? E só para completar, até mesmo o que você perguntou anteriormente, só para terminar de completar, como eu falei na minha dissertação de mestrado, eu fiz exatamente esse teste. Eu peguei alunos e submeti eles a fazer as sessões de CrossFit e avaliava a perturbação através da variabilidade da frequência cardíaca. E eu fiz uma proposta de colocar sessões de baixa intensidade, de resistência, né, no meio dessa distribuição. E o que eu observei? Que quando o aluno passava pelas sessões de CrossFit, ele tinha ali uma perturbação enorme do sistema nervoso autônomo, né, que é a variabilidade da frequência cardíaca, e quando eu aplicava sessões de aeróbio de baixa intensidade, eu tinha ali uma ativação do tônus, né, parasimpático, que ele recuperava e ficava ali apto a fazer as sessões mais difíceis de novo. E a partir disso que veio essa ideia de fazer as sessões fáceis dentro do CrossFit, que já era algo observado, né, alguma literatura já sugeria, mas a gente fazendo isso com a parte da variabilidade, a gente conseguiu chegar nesse ponto, e a gente chegou nesse método que a gente aplica e sugere para os alunos, e é o que eu viajo o Brasil aí ensinando para os professores, para os treinadores de CrossFit. Cara, sensacional, Dani. Agora eu queria, para a gente fechar, primeiro te agradecer e que você deixasse um recado geral aí, né, final para os nossos ouvintes, de quem está pensando em fazer CrossFit e cai naquele conceito, machuca, não machuca, é isso, será que eu vou ter que fazer o máximo que eu tenho para você saber como que essa pessoa, como ele deve pensar e o que ele deve procurar em cada box, e depois você fecha deixando os seus contatos, suas redes também, de como o pessoal pode te procurar aí, por favor. Eu acho que a principal mensagem é assim, que para o profissional de educação física, né, os métodos de treinamento, as modalidades são ferramentas nas mãos dele para promover saúde e bem-estar. Então, a partir do momento que ele começa a criticar e limitar uma ou outra, ele está diminuindo o leque
de ferramentas de intervenção. Então, eu acredito sim que ele deve entender melhor todos esses métodos, todas essas modalidades, para ele poder aplicar, né, usando isso de uma forma melhor e ter uma diversidade maior nas suas mãos para atingir os objetivos dos seus alunos. E sobre os alunos que procuram um CrossFit, né, todos têm aquele medo, né, assim, será que eu consigo já começar a fazer? Eu vou fazer uma outra modalidade antes? Não tem essa necessidade. Você pode muito bem começar o CrossFit hoje. Eu não fazia nada, você vai começar o CrossFit hoje, porque o profissional preparado, ele vai entender, né, esse momento e vai saber ali aplicar a intensidade, o volume correto para os alunos na progressão da modalidade. E é uma modalidade muito rica. E é uma modalidade que, nesse boom que a gente tem de doenças, né, cardiovasculares, metabólicas que a gente tem em si, sedentarismo, então toda modalidade que provoca engajamento das pessoas nela, ela deve ser enaltecida. Então, se o CrossFit está promovendo bem, então ela tem que continuar sendo enaltecida e sugerida para esses alunos praticarem, tá? E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o meu Instagram é o @coachcrisf, né? Lá eu sempre estou publicando, como o professor acabou de falar, eu gosto muito de trazer alguns insights de artigos científicos, da literatura, e eu tento ali fazer uma relação com a minha modalidade, com o CrossFit, mas eu gosto muito, muito mesmo de falar sobre o treinamento de endurance. Eu aprendi aí com os professores, né, com o Paulo Pereira, o Paulo Azevedo, o senhor também que eu acompanho bastante, né? E é isso. Quem quiser conhecer mais, só chegar lá no Coach Chris e acompanhar lá o conteúdo. Estou aberto, manda direct, eu sou aberto a todo mundo, gosto de conversar, gosto de debater. Eu sou um cara que gosta muito de entender e discutir de forma respeitosa sobre qualquer assunto relacionado à ciência de esporte. Não, você é muito legal mesmo, cara. E assim, é legal falar que assim, a admiração é pura, porque assim, eu te conheci pelas redes sociais, assim, é tanta coisa que tem, né? Tem muita coisa ruim, muita coisa boa nas redes sociais mesmo, né? E a gente passa batido até em tanta coisa boa, e de verdade, cara, todo post seu eu faço questão de parar e ler por completo, cara, porque admiro, e não foi indicação, nada, foi reconhecimento do que você faz. E para fechar, eu esqueci de perguntar: você compete também, Dani? Você também já foi, agora está devagar? Como que é a sua vida de atleta de CrossFit? Fala pra gente aí para fechar. Mais uma saideira aí. Eu já competi, e competindo eu descobri que eu era melhor treinador estudando. Mas de vez em quando eu participo de algumas competições menores, né? Até mesmo no ano passado eu competi na cidade vizinha aqui, no campeonato pequeno, em dupla. Vinha a ser campeão, né? Mas só que deixa para campeonatos pequenos, né? O alto rendimento eu deixo para os meus atletas que eu monitoro aí. Ó, quem me segue sabe que eu faço uma frase que um professor ficou na minha banca de doutorado, que eu admiro muito, que ele fala que aves de mesmas plumagens andam juntas. Talvez essa é a empatia também, porque, na verdade, eu sou melhor treinando os caras, na hora de competir, eu sou meio fraco também, né? Brincadeira à parte, né? Mas é isso, meu irmão. Muito obrigado pelo seu tempo. Tamo junto e tem muita coisa para fazer junto, hein, cara? Sou fã do seu trabalho. Opa, estou aberto a qualquer convite.